Seguindo aqui, eu vou dar apenas algumas pinceladas em tratados internacionais de direitos humanos que acabaram repercutindo aqui na nossa ordem jurídica interna do Brasil. Então, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, eles focaram na primeira e na segunda geração de direitos, por assim dizer, né? E se a gente for pegar, não tinha nem 20 anos ainda da Declaração de Direitos Humanos, então estava evoluindo internacionalmente essa cultura de proteção dos direitos humanos. E aí vem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né, que é de caráter global, mas que aqui no plano americano tem uma declaração, um tratado nesse sentido, que acabou influenciando na adoção de cotas raciais aqui no Brasil, que são políticas de compensação, ações afirmativas, destinadas a garantir um acesso específico e determinado para pessoas que, por sua condição étnica e racial, têm uma dificuldade, uma propensão a sofrer marginalização em virtude de condicionamentos históricos, políticos, culturais e de preconceito. Então, essa convenção, junto com outras regulações referentes à matéria, acabou influenciando aqui no Brasil a adoção das cotas raciais que estão em vigência até hoje, há pouco mais de 10 anos. Em seguida, a gente tem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que, junto com a Convenção de Belém, do começo dos anos 90, acabou fazendo com que o caso de Maria da Penha tomasse força midiática e força até regional aqui no continente americano, porque Maria da Penha não conseguiu a sua demanda no plano judiciário interno brasileiro, mas ela fez a denúncia no plano americano. O Estado brasileiro foi condenado por não possuir uma lei sobre isso, e eis que em 2006 vem a Lei 11.340, que é a lei que fala da violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma lei que ainda carece de muita vontade política e social para que seja efetivada na prática. Mas nem por isso a gente vai tirar pedra na lei. É uma lei bem elaborada, uma lei importante, e que a sua ausência causava muitos transtornos, não só para a mulher, mas para toda a sociedade, porque quando a mulher é agredida, não é só a mulher ou todas as mulheres, mas toda a sociedade é agredida. Claro, a vítima é ofendida diretamente, ela tem os seus direitos lesados, mas toda a sociedade perde com a violência, porque a violência é a antítese da civilização. A violência é a barbárie, a violência é o nosso estado, não vou nem dizer estado de natureza, é o nosso estado de barbaridade. Então, essa convenção e as leis posteriores de cada país se mostram importantíssimas para coibir esse tipo de conduta. E aí a gente tem também a Convenção sobre a Tortura, né, que influenciou aqui no direito brasileiro a vedação à tortura, né, em um dos incisos do artigo 5º da Constituição. Na Convenção dos Direitos da Criança, foi feita uma junção entre os direitos de primeira, segunda e terceira geração relativos à criança, né, e aí um ano depois, aqui no Brasil, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de vanguarda, se a gente for comparar com outras normas mundo afora, uma lei importante. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é uma das mais recentes, foi internalizada aqui no Brasil e acabou influenciando também na elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aí permite que as pessoas com deficiência, esse é o termo correto, possam usufruir de todos os direitos humanos que são concedidos às pessoas que não têm deficiência. Ah, Terry, mas eles vão exercer os direitos na medida de sua potencialidade, né? Sim, mas é obrigado ao Estado, ao poder público, promover meios para que essas pessoas possam exercer os seus direitos humanos na medida de suas possibilidades e potencialidades. Então, por exemplo, isso significa que o Estado não pode intervir negativamente na liberdade, na individualidade das pessoas com deficiência, mas também tem que fazer condutas prestacionais. Então, por exemplo, construção de rampas, vias de acesso público, né, que são direitos de segunda geração, são prestacionais, para promover e integrar as pessoas com deficiência para que exerçam seus direitos como aqueles que não têm deficiência. Nada mais justo, né? Temos também a Declaração das Nações Unidas sobre os povos indígenas,
antecedida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? Mas o que é que tem a ver, Thierry, trabalho com indígena? Veja, os indígenas não tinham uma normatização internacional até pouco tempo, mas essa convenção da OIT regulava alguns aspectos referentes à sua autodeterminação, à sua proteção cultural, à salvaguarda da sua identidade, né? E a consideração de que aquela terra que eles ocupam não é uma terra para ter um aspecto extrativista, né? Para obter renda a partir daquilo, e sim um caráter holístico, religioso, cultural, porque é na terra ocupada pelos indígenas que eles podem livremente realizar os seus rituais, cultuar as suas divindades, exercer sua espiritualidade, sua cultura, que são todos direitos. E, por último, a gente tem o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que foi internalizado pelo Brasil em um decreto em 2002. O Brasil aqueceu, né, concordou com a existência desse tribunal, e ele tem competências bem definidas, e vocês podem pesquisar aí na internet Estatuto do Tribunal Penal Internacional, vão ver algumas competências, elas estão no artigo 5º desse estatuto, e são responsáveis por julgar principalmente crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, agressão, desde que tenha uma relevância que superponha os limites de um país, desde que a justiça daquele país seja falha, omissa ou negligente em punir aquele agente que cometeu um crime de proporções lastimáveis. Então, assim, antecedentes desse tribunal são, por exemplo, de natureza diversa, claro, o Tribunal de Nuremberg, que foi criado de forma excepcional apenas para julgar os nazistas que mataram milhões de pessoas na Alemanha, por crimes de guerra, por genocídio, pelo Holocausto, né? O entendimento é que não foi interessante ter criado esse tribunal porque ele não respeitou algumas garantias processuais penais dos envolvidos. Então, tanto que a nossa Constituição, por exemplo, seguindo tratados internacionais nessa matéria jurisdicional, declarou que não haverá tribunais de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que é criado para punir justamente uma determinada ação, uma determinada conduta. Nesse caso, o nazismo, o genocídio, o holocausto. E qual é o problema, Thierry? Eles não cometeram crime? Sim, mas é porque eles foram, sim, responsabilizados internacionalmente, de forma merecida, mas não havia garantias processuais, como acontece em um tribunal que já está estabelecido antes mesmo da conduta acontecer. Então esse é o perigo do tribunal de exceção. É como se fosse um fazer justiça com as próprias mãos, de forma jurisdicional, de forma institucional. Isso sem falar na seletividade política que tem um tribunal de exceção. Não necessariamente esse nazista, né? Ainda que alguns autores pensem dessa forma. Mas existe uma seletividade, existe uma violação, uma inobservância, melhor dizendo, de certas garantias. E aí o Tribunal Penal Internacional vem para punir pessoas que cometem esses crimes, né, de uma forma ultranacional, que afete toda a comunidade internacional, sem que com isso sejam inobservadas as suas garantias e seus direitos humanos e fundamentais referentes ao acesso à justiça, todas aquelas garantias e imunidades que são comuns ao processo penal que vocês vão estudar no momento oportuno. Bom, apenas para concluir algumas coisas que eu já havia falado anteriormente, tanto o sistema global quanto o sistema regional e todos esses tratados, eles reforçam a proteção que já é conferida pela Constituição de 1988. Então tudo aquilo que foi feito antes de 88, o Constituinte albergou, trouxe para a nossa lei maior. Aquilo que é posterior a 88 foi inserindo aos poucos, por meio de emenda, ou mesmo por leis infraconstitucionais, como é o caso da Lei Maria da Penha, o Estatuto de Igualdade Racial, né, que institucionalizou essas políticas de compensação e ações afirmativas. Nós temos também a dignidade da pessoa humana, que é o principal fundamento de valor de uma Constituição, que é colocar a pessoa humana como centro de tudo envolvendo o ordenamento jurídico. Então o Estado não existe por si só, né? O Estado é meio, ele não é fim. Nós somos o fim, nós somos a finalidade. É o nosso nascimento, a nossa manutenção, o nosso desenvolvimento, nossa boa vida, nosso aperfeiçoamento, nossa dignidade, que são o fundamento de existência do Estado e de tudo que dele decorre. Todas as instituições, órgãos, tudo
vai ao encontro da dignidade da pessoa humana. Esses outros tópicos, ou melhor dizendo, o terceiro tópico nós já abordamos anteriormente. E, para finalizar, gostaria de dizer que, com relação ao último tópico, o respeito aos direitos humanos, da forma como está escrito na nossa Constituição, no artigo 4º, inciso 2, não deve se resumir à elaboração de normas. As normas são fundamentais, é por meio das leis que o Estado veicula a sua atividade, publica a sua atividade, diz aquilo que vai ser desenvolvido. Então, a atividade do Estado é publicada por meio de lei, só ocorre por meio de lei. Mas a lei por si só não basta. Não basta fazer os melhores tratados, as melhores leis, porque a cultura de proteção dos direitos humanos exige muito mais. Exige o ingresso na linguagem jurídica, na linguagem política, na linguagem cotidiana. Então, os direitos humanos precisam que nós os defendamos para que eles nos defendam. Então, existe essa troca, existe essa ação e reação, existe toda essa coisa dialética entre nós e os direitos humanos. Então, o respeito, a valorização tem que acontecer, as normas têm que ser elaboradas, mas a proteção dos direitos humanos exige muito mais do que essas normas. Nem por isso, é claro, vamos atirar pedra nos tratados. São fundamentais, são importantíssimos, merecem nosso estudo, nossa leitura, nosso aprofundamento. E é com essas palavras que eu encerro esse compilado de vídeos revisando os conteúdos da primeira unidade. Espero que tenham gostado. Comentem aí, coloquem nos comentários alguma dica, sugestão, crítica, elogio, fiquem à vontade, porque aqui o professor Edileno e eu como monitor estamos aqui para favorecer o conhecimento de todos vocês. Agradeço a atenção e o empenho e desejo sucesso tanto nessa avaliação quanto na próxima, como nas das outras disciplinas, no decorrer desse curso e na carreira futura, desde já. Muito obrigado, bons estudos.